Bom dia aos meus alunos, tá? Nós vamos trabalhar hoje a segunda parte da Revolução Russa, né? A aula passada o professor colocou aqui os antecedentes, está no YouTube aí, que vocês já devem ter visto. E hoje nós vamos começar a Revolução Russa. Nós vamos trabalhar hoje o primeiro e o início do segundo líder dessa nova nação, tá? Primeira coisa, fazer um rápido apanhado aqui dos antecedentes. Eu falei bastante na aula passada, né, num país com muita desigualdade, atraso, né, um país aí muito fora da caixinha, né, em pleno século XX. Você vai ter aqui uma política absolutista. Só lembrando, absolutismo por baixo na Europa, faz 150 anos que não existem mais governos absolutistas, menos na Rússia, né? Economia agrícola feudal, meu Deus do céu, por baixo faz 500 anos que não existe mais um regime feudal na Europa, menos na Rússia, tá? Quando o professor fala economia agrícola feudal, uma coisa que é interessante a gente falar para vocês alunos é que nesse modelo aqui há uma enorme concentração de renda. A renda está fechada na mão de duas categorias de pessoas, clérigos e nobres, né? Ou seja, os membros da Igreja Ortodoxa, vale a pena lembrar, não é a Igreja Católica a predominante na Rússia, e os nobres, aqueles pessoas que nasceram com descendência privilegiada, também modelos que já por séculos já não existe mais na Europa, né? Então há uma família real inglesa, uma família real holandesa, mas não com os plenos poderes que tem na Rússia. Até hoje tem família real, Holanda, Inglaterra, Noruega, Suécia, Japão, mas não com esse poder absolutista aqui que havia na Rússia. Soma-se a essa, vamos dizer, situação exótica, situação saudosista, soma-se uma população revoltada, né? Dá para imaginar que nesse modelo absolutista, agrícola, feudal, a população pobre é esmagada. Para ajudar a população a ficar mais furiosa ainda, isso eu falei bastante na aula passada, a derrota de 1905 para o Japão, uma guerra ali, eu até usei a expressão que tamanho não é documento, uma guerra em que o Japão praticamente arrasou com a Rússia, tá? Esse arrasar com a Rússia, por favor, é no lado oriental da Rússia, lá no Oceano Pacífico, claro que é onde fica o Japão. E o Domingo Sangrento, aquele massacre de aproximadamente 1000 pessoas que foram protestar contra o czar, né? O senhor aqui, foram fazer um protesto, né? E a guarda do imperador, do czar, matou a tiro quase 1000 pessoas. Isso aí deixou o pessoal mais bravo ainda. E eu falei bastante na aula passada e falo de novo. Quando uma força, seja ela polícia, exército, guarda, quando uma força massacra uma população, a força geralmente não leva a culpa, quem leva é o dirigente. Claro, tá certo isso daí, né? É o dirigente que leva a culpa. E, para deixar a população mais ainda descontente, vai aparecer a derrota de 1916. Olha, no espaço aqui de 11 anos, 2 derrotas. Essa derrota de 1916, ela já é no contexto da Primeira Guerra Mundial. Eu vou ver eu tenho vídeo da Primeira Guerra Mundial, vou postar de novo para vocês assistirem, tá? Então, já é uma derrota para a Alemanha, que é uma nação super industrializada, rica, poderosa, que está arrasando a Europa com a Primeira Guerra Mundial, e os russos, pelo seu atraso, né, histórico, tecnológico, político, os russos são humilhantemente derrotados. E aí, lógico que a gente tem que levar aquela matemática em conta. Quando você tem uma derrota militar, a gente tem que pensar lá na ponta da lança. Quem morre é um soldado. O soldado é pobre. O soldado é um camponês.
soldado e um operário. Né? É esse que vai lá e morre. Eu estou falando camponês e operário porque eu quero que vocês prestem bem atenção no que isso vai dar. Camponês e operário. Tá? Guarda bem essas duas classes aí que vai dar muito pano para manga. Gente, nessa loucura vai ser criado um partido. Eu sei que falar criar partido hoje no Brasil, nós temos quase 40 legendas, né? Quase 40 legendas nós temos hoje. Já tivemos época de ter duas, Arena e MDB. Mas hoje estamos, graças a Deus, estamos nas quase 40 legendas. Né? Mas quando a pessoa fala criação de um partido, eu quero que vocês entendam que nesse contexto aqui, era algo ilegal. E foi criado um partido ilegal, chamado Partido Operário da Social Democracia Russa, ou Social Democrata Russo. Partido Operário da Social Democracia Russa. Tá? Esse partido tinha um foco: oposição ao czar, ao Nicolau II. Oposição a ele. Né? Oposição. Esse homem não pode governar a Rússia. Claro que isso aí era legal. Né? Só que se não governar a Rússia, ele vai ter uma coisa interessante. Deixa eu só arrumar um negócio aqui que eu vi agora. Pronto, virou Nicolau. Ó, esse não governar a Rússia causou ali já uma divisão de ideias. Né? Um lado mais moderado achou que ele tinha que governar igual a rainha da Inglaterra hoje, a Elizabeth. Um lado mais radical achou que ele tinha que ser tirado do poder mesmo. E tirado e atirado. Ó, tirado e atirado. Guarda bem isso aí. Vou colocar um outro vídeo para vocês. Esses moderados eram chamados de mencheviques. Os radicais, bolcheviques. Né? Lógico que nesse ânimos, nesse caldeirão de emoções, pessoas moderadas não são muito ouvidas. Né? Nesses caldeirões emotivos, as pessoas radicais fazem mais sucesso. Tá? E quem fez sucesso foi um senhor chamado Lenin. Eu vou colocar o Lenin, uma imagem para vocês. Se eu achar um vídeo, eu coloco um vídeo do Lenin discursando. A imagem vai ser muito ruim porque é muito antiga. Tá? Mas vai aparecer esse Lenin. Esse Lenin é uma figura histórica assim, muito interessante. Ele estava, vamos dizer, fora da Rússia, ele era foragido. Há uma operação secreta, falam de espiões alemães que queriam colocar ele na Rússia, para a Rússia sair da guerra. Né? Tem um livro que eu li, estava na faculdade, Rumo à Estação Finlândia. Nem sei onde está esse livro, hein? Eu lembrei do livro agora e não sei onde o livro está. Devo ter emprestado. Mas esse Lenin chegou e começou a liderar os vermelhos. E as propostas deles eram, a proposta dele era radical. Né? Profundas mudanças. Aí que eu acho interessante, ele já chegou batendo no martelo. Jornada de trabalho, 8 horas. Ele já agradou o operariado. Trabalhadores urbanos, opa, esse cara aí é do nosso. 8 horas, eram 12 horas de trabalho. Salários, né? Igual o professor Raimundo da escolinha. E o salário, ó, o salário do operariado era 12 horas de trabalho, péssimas condições. Né? Calcula os camponeses. Vamos lá. Outra profunda mudança, sair da guerra. Era condição vital para a Rússia sair da guerra, porque estava sendo humilhantemente derrotado. A proposta mais radical: matar a família real. Não, para ele era 8 ou 80. Né? Enquanto os brancos, os mencheviques, tinham uma proposta mais conciliadora, vamos manter a família real. E toda vez que se fala em manter a família real, os países da Europa olhavam para a Inglaterra com a Revolução Inglesa, que é muito interessante. Tá? É uma matéria que eu particularmente acho bem interessante. Né? Eles brigaram, os ingleses brigaram, mataram. Chegaram uma hora e falaram, não, vamos botar um rei aqui e vamos criar um parlamento.
tá dando certo para a Inglaterra há 300 anos. Então toda vez que um país da Europa pensava isso aí, tinha duas opções: ou a decapitação do Luís XVI da França, ou a conciliação feita na Inglaterra. Não que a Inglaterra não tenha cortado a cabeça de rei, foi um mais discreto, mas cortou também. Só que a Inglaterra achou por bem manter um rei. Mas o Sr. Lenin aqui falou: não, é matar a família real. E a família real foi morta. Tá? Eu vou colocar um vídeo no YouTube. Tá? Eu vou colocar lá no Classroom para vocês um vídeo sobre essa morte da família real. Tá? Bem louca a história. Tá? Bom, é claro que esse lado radical vai vencer, vai ter o apoio. Ele consegue ter simpáticos até nas Forças Armadas e esse pessoal vermelho consegue o poder, né? O rei, ele inicialmente ele cede aos revolucionários, ele renuncia, né? Interessante isso daí. Quando o senhor Nicolau II viu que não tinha jeito, ele renunciou, né? Mas aí o estrago já estava feito, né? Aí a revolução já tinha começado. A família real depois tem uma história bem legal, vou colocar aí. Mas isso aqui tudo ocorreu no ano de 1917. Tá? 1917. Acontece toda essa reviravolta política. Entre 17 e 22, a Rússia tem um comportamento que eu acho interessante. Tá? Ela sai de uma economia agrícola feudal, passa um rápido período numa economia de transição, até alguns chamam de um rápido, breve capitalismo, onde empresas foram permitidas, né? Parecia que tudo caminharia para uma normalidade, e aí vem uma baita de uma reviravolta. 1922 é criada a URSS. Guarda bem esse nome aqui para a Segunda Guerra Mundial, tá? Guarda bem esse nome. 1922 é criada a URSS. O que é a URSS? É o novo nome do país. Deixa de ser Rússia e passa a ser União Soviética. A palavra soviética quer dizer trabalhadores. Tá? A palavra soviética quer dizer trabalhadores. Não quer dizer diabo, anticristo, nada disso aí. Quer dizer trabalhadores. Escuta essa. 22 é criada a União Soviética. E aí o governo começa a colocar ali implementações comunistas. E esse comunista, deixa o professor explicar para vocês. O termo comunista quer dizer tornar comum 3 setores da sociedade. 3. Bancos, indústrias e terra. Vou falar de novo. Tornar comum, tornar do governo. Bancos, terras e indústria. Né? O Sr. Lenin criou a União Soviética. Houve até uma certa, vamos dizer, estabilidade, mas em 1924, fiz uma cruz aqui, vocês podem rir da minha cruz, tá? 1924 o Lenin morreu, né? O Lenin fechou os olhos. Eu vou colocar uma imagem do Lenin morto, tá? Vou colocar uma imagem do Lenin morto para vocês, tá? Quando o Lenin morre, abriu na União Soviética uma disputa, tá? Porque você não tem um regime eleitoral, né? Quando há uma eleição periódica, você tem mecanismos de substituição do líder do país quando ele morre, quando ele sofre impeachment. Nós conhecemos bem essa história, né? Em menos de 25 anos, menos que 30 anos, tivemos 2 impeachments. Quando um presidente adoece, já tivemos isso aqui. Agora aqui não tinha, havia um líder absoluto. Quando ele morria, abria-se ali um conflito para ver quem que seria. E aparece uma figura chamada Stalin. Não é que aparece, gente, ele estava nos bastidores, ele participou dessa Revolução Vermelha. Ele não era o preferido era um tal de Trotsky, mas o Stalin aparece. Guarda bem esse nome Stalin também. Guarda bem a União Soviética e guarda bem Stalin para a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Ó, o professor para por aqui, tá? Eu vou postar esse vídeo com algumas outras informações. Ó, um abraço a todos. Fui!